Para você que nos acompanha no Rede Notícias, hoje a gente vai contar um pouquinho mais da história de Paranaguá, do Paraná e do Brasil. O Ilha Comemora, neste quadro onde nós memoramos em conjunto um pouco da nossa história, da nossa região. E hoje eu tenho a alegria de poder conversar com ele, que eu sou um amigo e um fã há muito tempo, Alessandro Pires Stanícia, a lenda, para a gente falar sobre a inauguração da estação ferroviária. E aí a gente vai conversar também sobre estrada de ferro, curiosidades da nossa história. Stanícia, antes de mais nada, muito obrigado. Cadu, muito obrigado pela calorosa apresentação. Eu sei que você é amigo. Como diria o Mário Micos, eu não mereço, mas aceito. Mas é muito bom estar com você, cumprimentá-lo pelo trabalho que você vem realizando na Ilha do Mel, e a olhos vistos ela tem se destacado ainda mais do que já se destacava na cidade. E é muito bom poder tratar um pouco da nossa história, daquilo que forma a nossa identidade, daquilo que traz lembrança e marca um tempo de força, progresso, prosperidade e protagonismo de Paranaguá. Bom, e através dessas obras, dos monumentos, dos registros históricos, que a gente entende muitas vezes como foram os altos e baixos da cidade na economia e na trajetória da história do Brasil. Aqui, nesse momento onde nós falamos, retrata muito bem um ciclo econômico, principalmente, acredito que o do café, e um momento de integração e desenvolvimento do Brasil, capitaneado por um dos nossos líderes mais geniais, que é Dom Pedro II, né? Não tenha dúvida, Dom Pedro II, com sua inspiração europeia, do iluminismo, dos ideais progressistas da Europa, influenciado por toda essa inteligência, Pedro II trouxe um sistema que buscava integrar o Brasil através de ferrovias. Mas Paranaguá não testemunhou somente o ciclo do café como forte ciclo econômico do Paraná. Todos os ciclos econômicos do estado do Paraná foram testemunhados por Paranaguá. O ciclo de ouro, quando a notícia se espalhou e fez Paranaguá se emancipar, sendo elevado ao predicado de vila e aí sendo fundada na condição de cidade. O ciclo da madeira e, antes do ciclo do café, o importante ciclo da erva mate, que colocou Paranaguá numa certa disputa com Antonina, da qual a ferrovia e o porto têm muita relação em toda essa história. Bom, muito legal você falar sobre o mate, porque foi o mate antes do café mesmo, que fez com que a nossa região se tornasse ainda mais pujante na questão de entrada e saída de valores. É importante a gente falar que o Brasil, ele passava deste período, de um período de colônia, e ele se transforma reinado, acontece a abertura dos portos e isso desencadeia um monte de desenvolvimentos e um monte de atividades a serem exploradas por essa região, né? Não tenha dúvida. E a ferrovia está exatamente incluída nesse contexto, pois ficou-se uma discussão muito importante, sendo qual seria o marco inicial da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Ela partiria de Antonina ou partiria de Paranaguá? Duas cidades portuárias com certa movimentação. E é evidente que aquela cidade que fosse eleita como marco inicial da ferrovia traria desenvolvimento e movimentação econômica para a região. E Paranaguá, por força da sua representação política, do seu protagonismo político de sua gente, conseguiu, inclusive no Senado do Império, trazer esta passagem importante da nossa história. Dom Pedro II tinha muitas conexões no Paraná através de Paranaguá. Vale lembrar que quando Pedro II veio até Paranaguá em maio e em junho de 1880, com sua grande comitiva, ele aqui permaneceu, o seu vapor ficou ali ancorado na Praça do Guincho, a Praça Rosa Andrade, permaneceu ali no palácio do então Barão de Nácar, e depois de algum tempo, quando lá teve o grande baile com grande comitiva, ele veio lançar aqui, exatamente nesse espaço, no dia 5 de junho de 1880. E por isso, essa via marginal, a Estrada de Ferro, que passa aqui pela João Eugênio, tem o seu marco zero aqui na Rua Rodrigues Alves, a Rua da SIAP, ela leva o nome de 5 de junho, porque exatamente nesta data, Pedro II lançou a pedra fundamental que marcaria o início da construção dessa ferrovia, que é uma obra de arte da engenharia. Nesse momento, a gente vinha comemorando a construção da Estrada de Ferro,
que é um marco da engenharia mundial e tem também um marco histórico de representatividade negra. Afinal de contas, 2 engenheiros negros foi quem projetaram e implantaram a ferrovia, né? Essa obra da engenharia foi praticamente considerada impossível pela engenharia inglesa, que era uma das engenharias mais desenvolvidas do mundo à época. E vários corpos de engenharia do mundo disseram que era impossível transpor uma Serra do Mar numa altitude de 1.000 metros, numa diferença de 100 quilômetros, portanto muito curta e muito íngreme, para fazer uma estrada de ferro. Então, a solução foi apresentada por 2 engenheiros, caboclinhos como nós, lá da Bahia, negros, que mostraram seu talento, sua capacidade e sua competência. E eles conseguiram, utilizando o caminho do Itupava, o caminho da Graciosa e o caminho do Arraial, principalmente, de Morretes até o Planalto, se utilizando desses caminhos, construir esta que é considerada uma das maravilhas do mundo em obra de engenharia, que é a ferrovia Paranaguá-Curitiba. E eu sempre gosto de acentuar que a ordem da denominação é Paranaguá-Curitiba, porque aqui está o seu quilômetro zero. Bom, e é óbvio que depois da construção da estrada de ferro, muitas histórias permeiam esse intervalo. Nós temos o fim do reinado de Dom Pedro, o início da República, né? E lá no início do século XX a gente vai ter a construção e a entrega da estação ferroviária, que é onde nós temos o marco zero da ferrovia. E você veja a importância que essa obra conferia no cenário nacional, do Império do Brasil. Em 1884, quando estávamos a inaugurar o penúltimo trecho antes de chegarmos em Curitiba, em Pinhais, a penúltima estação até chegarmos em Curitiba, a Princesa Isabel esteve em Paranaguá. Era o mês de dezembro e ela partiu daqui para essa viagem inaugural. E vale lembrar que a ferrovia foi inaugurada já em 2 de fevereiro de 1885. Mas naquele tempo, esse prédio majestoso que nos encontramos era bem menor, bem acanhado, mas não deixou de ser contemplado anos depois, como você bem lembrou, Cadu. Então, no dia 7 de maio de 1922, nós tivemos a inauguração desse prédio. E por que foi considerada inauguração, embora seja uma reforma e ampliação? Porque ficou tão majestoso, tão maior, o seu hall de entrada, o seu mobiliário, as suas dependências ficaram tão grandes que tivemos considerada a data de inauguração desse prédio no dia 7 de maio de 1922. Portanto, esse prédio tem hoje, no formato como está, 102 anos. E até hoje, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado do Paraná em 1990, mas até hoje ele representa muito da nossa identidade, da nossa força política, da trajetória e da identidade do nosso povo. Então, por isso, a importância desse patrimônio como referência para todos nós e que, principalmente para os jovens, que não se esqueçam de lembrar que a sua querida Paranaguá, nossa amada Paranaguá, é muito importante, que o futuro dela depende deles e que o passado dela tem muito valor para ser preservado. Bom, é com muita alegria que a gente finaliza essa reportagem especial em mais uma edição do Ilha Comemora, para a gente poder lembrar em conjunto, memorar juntos um pouco mais dos acontecimentos e fatos da nossa bela e pujante Paranaguá. Stanícia, muito obrigado, já estou com saudade, com vontade da próxima conversa. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte da Ilha do Mel também vem apreciando de forma muito positiva a gente poder desmistificar e contar um pouquinho mais das nossas raízes. Veja, nós queremos trazer a informação, concordando ou discordando do debate Nasce a Luz. Mas cumprimentar você, Cadu, cumprimentar toda a equipe da Ilha do Mel FM, que está trazendo esse espaço para contarmos a nossa história. E quem sabe essa nossa história sirva de referência, especialmente para os nossos jovens, para que possam reconhecer na sua cidade valor e, reconhecendo o valor na sua cidade, possam amar da sua cidade e daí cuidar mais da sua cidade. É isso que nós desejamos, é isso que nós agradecemos aqui à Rádio Ilha do Mel. Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. É com você, Mauro Júnior, é com você, Alex Vizini. Rede Notícias. A notícia como ela é.